na nossa casa. E hoje, como de costume, a gente vai falar sobre o livro dos Espíritos, né? No capítulo 8, livro 3 da Emancipação da Alma. Então, aí a gente dividiu esse capítulo, porque a gente vai falar das questões de 425 a 430. Né? Mas antes de iniciarmos, alguns recadinhos. Os nossos trabalhos presenciais, eles são aos domingos, às 9 horas da manhã, com a apresentação de um livro dos Espíritos e depois o passe presencial. Às segundas-feiras à noite, às 10 para as 8, com exposição sobre a doutrina espírita e depois também os passes presenciais. E às quartas-feiras, com o bazar permanente às 2 horas da tarde e também o plantão de passes, onde é feito a leitura do Evangelho e posteriormente os passes presenciais. E às quartas à noite e quintas à noite, daí de modo remoto, os grupos de estudo, né? Onde quem tiver interesse é só deixar o nome com o número de telefone com o WhatsApp que a gente inclui no grupo. E daí um pouquinho antes dos horários é encaminhado o link, o caminho pelo qual a pessoa pode participar das reuniões. Agradecer a presença de todos, dos nossos amigos de modo remoto, seja através da página do Sr. Aurélio, seja através da página da comunidade Vida Nova. E hoje, então, antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre a emancipação da alma, eu convidaria todos que nesse momento, onde quer que nós estejamos, que possamos buscar levar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, e agradecidos que somos por mais essa oportunidade que temos nessa manhã, de estudarmos um pouquinho mais o seu Evangelho, a sua doutrina, e que possamos sair daqui um pouquinho melhor do que quando aqui adentramos. Que os nossos amigos que não puderam comparecer, ou aqueles que estão de modo remoto, também possam se sentir abraçados e envolvidos nesses mesmos fluidos que nós recebemos desde quando adentramos nessa casa. Mestre Jesus, crentes no vosso amor, pedimos a vossa permissão para iniciarmos os trabalhos dessa manhã. Sei conosco, e que assim seja. Então, como a gente falou, né, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a emancipação da alma, entre as questões, depois para quem quiser se aprofundar um pouquinho, entre as questões de 425 a 430. A primeira, Kardec faz a seguinte pergunta: o sonambulismo natural tem alguma relação com sonhos? Como explicá-los? Né? Então a gente estava falando antes sobre os sonhos, né? Quando a pessoa dorme, o que significa os sonhos, onde o espírito vai, onde nós vamos, né, como espírito. E daí já nessa pergunta, Kardec então questiona, né, tem alguma relação com os sonhos, o sonambulismo? E a espiritualidade responde: é um estado de independência do espírito, mais completo do que o sonho, em estado em que maior amplitude adquire as suas faculdades. A alma tem percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Né? Então, nessa primeira parte, ele fala que o sonambulismo é como se fosse um passo adiante do sonho, um passo adiante do sono, por assim dizer. Né? Se a gente pudesse dividir eles em etapas, nós teríamos a gente acordado, o sonho e posteriormente o sonambulismo. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo, né? De si mesmo como espírito, né? Ele está totalmente desperto, por assim dizer, em relação ao corpo, em relação ao espírito. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber impressões exteriores. Este estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Então, o que ele fala? Que o espírito está livre, ele pode se desvincular do corpo, por assim dizer, mas sempre lembrando, ele sempre está preso no corpo. Né? O corpo sendo desperto, por assim dizer, né? A matéria sendo despertada, o espírito retorna automaticamente e instantaneamente para aquele corpo. Né? Aquele laço fluídico que une o corpo com o perispírito, ele está sempre ali ligado. Tá? Ele só é ruptudo, né? Ou ele só é cortado com o desencarne, com a morte. Né? E daí ele não consegue mais voltar a habitar aquele corpo. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra,
se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se então deste como se serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo quando se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Então o que ele fala aqui? O espírito, ele utiliza esse corpo, né, como se fosse um objeto. Ele consegue pegar esse corpo e ele faz aquilo que ele bem entende, mesmo, vamos falar assim, não estando acordado, né? Então o espírito, ele se emancipa daquele corpo, ele tem já a visão espiritual, ele tem os sentimentos espirituais, né? Ele tem a visão, a audição, tudo do modo espiritual, mas ele utiliza o corpo como se fosse um mero objeto, para poder então realizar as suas manifestações. Assim como ele utiliza, né, ele fala aqui depois no finalzinho, da mão do médium nas comunicações escritas, né? Então é a mesma situação, né? Ele utiliza daquela mão para poder fazer as psicografias. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar, recebe imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então, também em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido sensações confusas e a miúde, desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas que se apresentam de várias recordações, quer da existência atual, quer de anteriores, né? Então, o espírito nessa situação já de sonambulismo, né, já totalmente, vamos falar assim, desapegado da matéria, ele tem essas consciências, ele consegue recordar aquilo pelo qual ele está passando no momento, e assim como aquilo que ele passou em vidas pretéritas, né? É lógico, dentro de uma razão de ser, dentro da sua evolução, né, dentro daquilo que ele precisa passar, né? Assim como quando a gente, vamos dizer assim, voltar para o mundo espiritual, né? Eu vou lembrar de todas as minhas existências, né? Certo que não, mas eu vou lembrar daquilo que eu preciso para continuar a minha jornada, né? Eu não preciso lembrar, de repente, de como eu era quando eu era um animal, vegetal, ou quando eu era lá no começo, né? Muito primitivo ainda, não tem razão de ser mais, eu já passei por aquela fase. Mas eu vou lembrar das provas das quais eu falhei, das provas das quais eu preciso continuar, das missões das quais eu falhei, das missões das quais eu progredi, né? Isso é importante para a nossa jornada. Facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estiveram no estado sonambúlico, e porque os sonhos não têm sentido. Digo-as as mais das vezes, porque também sucede sem serem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior, e até não raro, uma espécie de intuição do futuro, né? Assim como quando a gente também dorme, né? O espírito, por assim dizer, ele acaba viajando, ele acaba continuando os seus trabalhos, continuando as suas jornadas, ele vai ao encontro daquilo que lhe é peculiar, né? Se é um espírito bom, ele vai atrás de ensinamentos, ele vai atrás de obras, né? Ele vai atrás de bons trabalhos. Se é um espírito mais imperfeito, ele vai atrás dos seus vícios, ele vai atrás daquilo que lhe compraz, né? Daquilo que ele necessita. E quando ele volta para o corpo, né? Quando o corpo desperta, não necessariamente ele lembra de tudo aquilo que ele passou, né? Às vezes vem alguns flashes, né? Às vezes vem algumas memórias pelas quais ele estudou, né? Às vezes vem algumas intuições das quais ele precisa, ou a gente precisa praticar no nosso dia a dia, e às vezes ela vem que a gente consegue enxergar perfeitamente, né? Então varia muito aí do estado do espírito e da necessidade. E no estado sonambúlico é a mesma coisa, né? Ele consegue também algumas vezes lembrar daquilo do qual ele precisa, e outras vezes aquilo é bloqueado, né? Então depende muito do estado e da necessidade dessa lembrança. Então sonho e sonambulismo tem muita relação. Um é mais leve, o outro é mais profundo, né? O sonho é mais leve, o sonambulismo é mais profundo. Mas todos os dois são estados sérios que nos levam a pensar. O sonambulismo é um sonho mais profundo e, de certa forma, mais real, onde o espírito se mostra livre, desarticulando o corpo nos seus impedimentos à visão da alma. Então é como se ele emancipasse totalmente e usasse esse corpo como joguete, por assim dizer, ou como um objeto, né? E consegue daí fazer as manifestações pelas quais ele precisa.
O sonambulismo ele pode ser natural ou provocado, né? Os magnetizadores e hipnotizadores podem provocar esse estado no ser humano, de sorte a ser guiado por eles, impondo suas ideias, né? Então existem exceções em que você consegue provocar esse sonambulismo no seu paciente, por assim dizer. O espírito nesse transe é como um instrumento dócil na mão daqueles que lhe impõem. Já o sonambulismo natural é aquele que evolui do estado de sonho, e onde sempre existe um agente, levando a alma ao sono mais profundo e a ver coisas que antes não percebia, né? Então esse agente espiritual. Então no primeiro provocado, alguém provoca esse estado sonambúlico no outro, e no natural é uma evolução do sonho, é uma evolução do sono, né? Mas sempre é o espírito ali quem está guiando, é sempre o espírito quem está agindo em relação ao corpo, né? Aí já na próxima pergunta, Kardec faz: o chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? Né? E a resposta é a mesma coisa, com a diferença de ser provocado, né? Então o sonambulismo magnético é aquele que ele é provocado por agentes exteriores, né? Ele é provocado por pessoas, né, ao redor, né? Normalmente a gente vê muito isso em clínicas especializadas nesse tipo de tratamento, né? Onde o espírito, então, ele consegue realizar, nesse estado sonambúlico, o seu desprendimento do corpo, né? Ele consegue, daí, fazer essa interação maior com o mundo espiritual. No chamado sonambulismo natural, quando é provocado pelos espíritos, né, é usado igualmente o magnetismo, só que os espíritos consubstanciam o seu com o do ser humano, onde quer que se encontre, né? Então, enquanto do provocado, quem provoca, vamos dizer assim, é outro encarnado, no natural, quem provoca esse sonambulismo é a espiritualidade, né? A espiritualidade, já desencarnada, por assim dizer, é quem faz essa interação com o espírito que precisa entrar nesse estado sonambúlico. Os poderes da alma ainda escapam às mesmas almas em evolução. Somente os benfeitores da humanidade conhecem suas forças e sabem usá-las com honestidade e discernimento, né? Então, normalmente, né, ou na grande maioria dos casos, são espíritos mais evoluídos que fazem esse tipo de trabalho sempre com um fim útil, né? Normalmente para que aquela pessoa consiga realizar determinada tarefa, determinado aprendizado, né? Sempre usando com honestidade de discernimento. Por quê? Porque somos guiados pela espiritualidade maior, somos guiados pela espiritualidade superior, por assim dizer, tá? E na questão 427, Kardec então pergunta para a espiritualidade: de que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Né? É o fluido vital. Eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Quando a gente vai lá no livro dos Espíritos, bem lá no comecinho, ou na Gênese, por assim dizer, a gente vai ver que tudo advém desse fluido cósmico universal, né? Como se fosse uma massa, onde dali a espiritualidade vai tirando tudo que precisa para transformar todas as matérias das quais a gente conhece hoje, né? Então é a transformação desse fluido que deu origem a todas as matérias, ao mundo, por assim dizer, ao universo, da forma como a gente conhece hoje, né? Então é essa modificação do fluido cósmico universal. E o fluido magnético, ele advém desse mesmo fluido, né? Só que ele é um fluido vital, uma eletricidade animalizada. Então, o fluido vital, também chamado de princípio vital, é uma forma modificada desse fluido cósmico. Ele é o elemento básico da vida. Vida aqui considerada no sentido atribuído pela ciência, que se caracteriza pelos fenômenos do nascimento, crescimento, reprodução e morte. Então, vida do corpo, tá? Não a espiritual, mas a vida pela qual a gente conhece hoje enquanto encarnado, seja através do homem, por assim dizer, né? do ser humano, dos animais, dos vegetais. Então tudo tem esse fluido vital, tudo advém do mesmo sentido, é tudo aquilo que dá vida. A hora que o corpo perde esse fluido vital, né, e pela palavra de perda a gente pode entender como ele vai se esvaindo do corpo, é onde acontece a morte do corpo, né? Então é onde
esse corpo ele deixa de ter vida e passa a ser simplesmente uma matéria, passa a ser simplesmente um objeto, né? Assim como essa garrafa, o computador, a mesa. Então a diferença do nosso corpo, por exemplo, para essa mesa é porque o corpo tem fluido vital e a mesa não, né? E daí através desse fluido vital que vem essa vida e é aonde a gente consegue daí encarnar no estado humano, né? E aonde os animais encarnam nos estados animalescos, os vegetais nos estados vegetais e por assim sucessivamente. Mas é o mesmo fluido, né? Então, e uma vez que ele esvai ou que ele termina, acaba a vida daquele corpo, tá? Então, a natureza que a gente fala desse fluido magnético é essa mesma natureza do fluido vital, é mesmo aquilo que dá vida aos objetos, por assim dizer, tá? Qual é a causa da clarividência sonambúlica? E a resposta é curta e objetiva, né? Já o dissemos, é a alma que vê. Então, o que é clarividência? Aquela visão mais profunda, aquela visão espiritual, aquela visão, vamos dizer assim, ao longo alcance, né? E o porquê que existe essa clarividência sonambúlica, né? Porque quem enxerga é o espírito, né? Então ele já não enxerga mais com os olhos do corpo, mas sim com o olhar espiritual. Então, na clarividência sonambúlica, é a alma que vê. É um dom que desabrocha na profundidade do espírito e este percebe a distância com grande facilidade. Para o sonambúlico, não existe barreira que possa impedir sua visão e, por vezes, sua audição, que alcança grandes distâncias, né? É óbvio, isso varia muito de acordo com o seu grau evolutivo, né? Quanto mais evoluído, maior essa clarividência, maior essa visão, né? Menor é a interação material em relação ao espírito. Quanto mais imperfeito, maior é a interação material em relação ao espírito. Então, por exemplo, ele pode inclusive ficar preso dentro de uma sala, dentro de um cômodo, se ninguém abrir a porta, né? Isso para um espírito imperfeito. Para um espírito já um pouco mais superior, ele consegue transportar-se dali com muita facilidade, né? Seja enquanto está desencarnado, seja também no estado sonambúlico. Importante lembrar que, mesmo sendo a clarividência sonambúlica a da sua alma, o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana. Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem, né? Então, quanto mais imperfeito, vamos dizer assim, mais mistérios existe para aquele espírito, mais mistérios existe para a gente, porque ainda não temos condição, né, evolutiva para poder compreender tudo e para poder também entender tudo aquilo que se passa ao nosso redor, né? Então, mesmo em estado sonambúlico, o espírito continua sendo ele mesmo, né? Como a gente sempre fala, não é a morte que muda ninguém, também não é o estado que muda ninguém, né? O espírito é, o Fábio é aquilo que ele de fato é, os seus passados, os seus erros, os seus acertos, e não é, independente do estado em que ele se encontra, ele vai continuar sendo ele mesmo, né? E ele vai somente evoluindo de acordo com os seus trabalhos. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito, né? Isso é óbvio, né? Então, quando a gente retorna para o corpo, né, sai daquele transe, sai daquele estado, ele continua preso nesse corpo e continua daí voltando às suas interações normais. E enxerga daí já com o olhar do corpo, né? Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para que se informe do que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer, né? Assim como também acontece com os sonhos, tá? Então, existe uma finalidade útil para o espírito, existe uma finalidade de aprendizado, de missão, de trabalho, né? E é por isso que ela é permitida. O como que a gente vai utilizar disso, daí depende de cada um de nós, né? É óbvio, quanto mais eu erro, mais eu vou ser cobrado depois, né? Quanto mais eu acerto, maior vai ser o meu mérito quando eu voltar para o mundo espiritual, né? Então, são as nossas provas, são os nossos trabalhos, e tudo me é permitido fazer, né? Mas nem sempre eu preciso fazer tudo, ou daquilo que eu preciso fazer, a forma pela qual eu vou agir, a forma pela qual eu vou interagir no mundo.
Na 429, a Kardec pergunta: como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Não há corpos opacos, senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito que livremente a atravessa, né? Lembrando-se que, novamente, depende muito do estado evolutivo de cada espírito, né? Quanto mais evoluído, quanto melhor for o espírito, menor a interação material. Quanto mais imperfeito, quanto mais atrasado, maior é a interação material. Mais apegado à matéria ele está e maior é a sua dificuldade para poder enxergar, então, através de corpos, de transpassar matéria, né, de sair de determinados locais. Frequentemente, ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, etc., porque achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis que seja possível ver sem o auxílio dos órgãos, né? Como ainda a gente é muito materialista, por assim dizer, está muito ainda imperfeito, está muito ainda ligado ao mundo material, ligado às encarnações, né? Então a gente começa a ter um pouco de dificuldade em saber como é que o espírito enxerga, né? Por onde que ele enxerga, né? Como que ele faz essa visão, né? E daí é por isso que às vezes há essa confusão de que enxerga pelo fronte, pelo punho, pelo olho, né? Mas na verdade ele enxerga pelo espírito propriamente dito. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo, né? Isso é lógico, né? Já num estado um pouco mais evolutivo, né? Ainda a gente tem a sensação, ele que precisa desses órgãos para poder realizar as nossas interações, seja para pegar, para falar, para ouvir, para enxergar, para sentir, né? A gente ainda tem essa necessidade. Então, sendo o sonâmbulo um espírito mais livre do impedimento da matéria, ele vê com maior amplidão o que deseja observar, né? Então ele consegue focar e aumentar a sua visão, por assim dizer, né? Assim como a conversa, né? Quando eu falo aqui, né, o que transmite a minha voz, né? São ondas sonoras, né? que é a movimentação do ar, que faz com que os ouvidos captam, né, essas mesmas ondas sonoras e transformem essas ondas em vozes dentro da nossa cabeça. E ela tem um alcance, né? Quanto mais alto eu falo, mais vibra e mais eu consigo alcançar, né? Se uso o microfone, aumenta um pouco mais ainda. Mas, por exemplo, quem passa do outro lado da rua talvez não consiga me ouvir. Já em estado de espírito, não, né? O meu pensamento ele vai aonde quer que eu precise, ele vai aonde quer que eu irradie, e aonde quer que alguém consiga, ele capta aquele pensamento, que é a forma pela qual eu comunico, por assim dizer. Então a matéria deixa de ser obstáculo para o espírito e ele atravessa corpos compactos com a mesma facilidade que viaja onde não existam formas físicas, né? Sempre lembrando, depende sempre da evolução do espírito, né? Quanto mais evoluído, maior é essa facilidade. O espírito, na função de sonambulismo, vê com mais frequência fora do corpo que possui, mas vê igualmente dominando esse corpo. Também depende do estado de transe em quem entra, e que sem dúvida tem uma escala enorme, né? Também existe uma escala, vamos dizer assim, de sonambulismo, um pouco mais profundo, um pouco mais leve, depende muito da evolução de cada um e da necessidade do trabalho pelo qual ele vai fazer. Como todas as faculdades espirituais, a visão não desabrocha de uma só vez. É como a flor e o fruto, que tem uma sequência de abrir e de maturidade, né? Nada na natureza dá salto, né? Nada sai do zero e já chega na forma perfeita num piscar de olhos, né? Tudo tem uma evolução, tudo tem um caminhar, tudo tem um progredir. Como as nossas faculdades espirituais é assim, a nossa evolução é assim, o nosso corpo é assim, tanto que a gente passa por vários estágios até o desencarne, né? Alguns abreviam, alguns aumentam, né? Mas nada da natureza dá salto. Tudo aquilo segue exatamente como precisa ser seguido.
Então nada no mundo, nem nas criaturas, se faz de uma vez. Na própria criação do mundo, não podemos tomar ao pé da letra o faça-se a luz. Não foi assim. O mundo, para que atinja sua maturidade, leva bilhões de anos. Assim o espírito, assim seus dons espirituais. Então, aquela história de que estalou os dedos e criou-se o mundo, né? Fez-se a luz, fez-se a carne, não há razão de ser, né? E nem por isso, né, nem eu conseguindo explicar, hoje a ciência consegue explicar que o mundo pelo qual a gente habita hoje levou bilhões e bilhões de anos para ser dessa forma, isso não tira a grandiosidade de Deus em momento algum, pela perfeição pela qual a gente vê o mundo, né? Então, se nada, né, se faz do nada, vamos dizer assim, e se faz de uma forma rápida, o mundo também é da mesma forma, né? Ele também tem essa evolução, ele também tem o seu caminhar, ele também tem a sua progressão, seja na matéria, seja no espírito, seja nos dons espirituais. Tudo aquilo caminha como precisa. A nossa evolução caminha como precisa. Eu consigo aumentar a velocidade, eu consigo diminuir a velocidade dessa evolução, mas jamais saltar, jamais pular, né? Jamais chegar no final num piscar de olhos, né? Eu consigo, através dos meus atos e através da minha vontade, da minha força de vontade, da minha evolução, do meu desaprendimento, dos meus sentimentos, melhorar a minha situação, mas jamais dar saltos. E por último, né, a questão 430, pois que a sua clarividência é a de sua alma ou de seu espírito, por que é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Né? Então, se o espírito ele já está desperto da matéria, por que ele não consegue enxergar tudo? E porque muitas vezes ele se engana com aquilo que ele enxerga. Né? Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos? Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para que se informe do que não devia saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer, né? Então, quanto mais imperfeito, né, vamos dizer assim, menos eu consigo ter essa visão. E muitas vezes mais eu me engano, né? E por que eu me engano? Porque eu ainda sou dotado dessas imperfeições. E às vezes eu crio realidades, eu crio fantasias, né? Eu crio aquilo que eu quero enxergar e trago aquilo como uma verdade para mim como espírito, né? E daí eu acabo às vezes me enganando, muitas vezes porque ainda estou preso nessa matéria, ainda estou preso aos meus sentimentos imperfeitos, ainda estou preso às minhas imperfeições como espírito. Então, aos espíritos imperfeitos não são dadas todas as coisas. Sua ação, mesmo no sonambulismo, é limitada, por lhes faltar responsabilidade firme no dever honesto, né? Como a gente falou desde o começo, não é o estado sonambúlico que muda o fábio como espírito. É o fábio como espírito que se muda sozinho, que se molda sozinho, que se melhora, por assim dizer, sozinho. Assim como é necessário o cascalho para guardar o diamante, é indispensável o falso para reconhecermos o verdadeiro e termos mais cuidado na seleção dos assuntos que ouvimos e que vemos nos nossos caminhos de evolução, né? Então aqui, só fazendo um parênteses, é as mesmas coisas que as comunicações mediúnicas, por exemplo. Todas as comunicações que vêm dos espíritos são sérias, né? Depende. Eu preciso levar pelo crivo da verdade, né? Várias e várias vezes a gente, e daí graças à nossa imperfeição, por assim dizer, acabamos atraindo espíritos simpáticos às nossas causas que também tentam nos enganar, né? Sejam encarnados, sejam desencarnados. O que a gente precisa tentar enxergar ali é o teor daquela conversa, o teor daquela frase, é o seu significado, o seu ensinamento, né? Então, um espírito imperfeito, ele pode dar uma comunicação boa. Um espírito perfeito jamais vai dar uma comunicação ruim, né? Então, é essa que é a diferença, né? Então, alguém que está estudando, que está evoluindo, ele pode vir ali e fazer uma comunicação, dar um ensinamento, às vezes uma passagem da sua vida, como exemplo, né? E pode também tentar nos enganar.
Já um espírito perfeito não. Ele sempre vai vir com uma comunicação séria. E como é que eu sei se aquele espírito ele é bom ou não? Pelo teor daquilo que ele fala, pela sua comunicação, aquilo que ele quer passar, né? Assim como também a gente, né? Então, não é porque eu estou em estado sonambúlico que eu vou ser um Fábio melhor. Não é porque eu desencarno que eu vou ser um Fábio melhor, né? Eu simplesmente mudei de estado, eu simplesmente mudei de plano, né? Físico, plano moral, mas eu continuo sendo eu mesmo, né? E eu só vou melhorar a partir do momento em que eu buscar essa melhora. Então, é isso que a gente tinha para passar essa manhã, né? A gente agradece mais uma vez a presença de todos, agradece também a presença dos nossos amigos de forma remota. E agora a gente vai então para a segunda parte dos trabalhos, onde eu convido os médiuns passistas a tomarem a câmara de paz. E depois a gente vem para fazer a prece de encerramento.